Fala galera, então vamos aí à segunda parte da aula de modelos atômicos. Na primeira parte, né, a gente tratou o modelo atômico de Dalton, e tratou o modelo também de Thomson, né, só relembrando aí a galera aí. Deixa eu escrever direito aqui. Tratamos o modelo de Thomson lá, né? Para a gente relembrar, o modelo de Dalton era o modelo de bola de bilhar, e o modelo de Thomson já era um modelo mais elaborado, que era qual modelo? Chamado pudim de ameixa, né? Eu estou tentando fazer uns tracinhos aí, mas que era o pudim de ameixa. Que o Thomson começou a descobrir quem? Os elétrons, tá? Só para relembrar, então a gente parou aí na história, no modelo atômico a gente parou no modelo de Thomson na primeira aula nossa. Se você não está vendo, não viu, dá uma olhadinha lá nessa primeira parte. E agora a gente vai falar do próximo modelo, que é o modelo atômico de Rutherford, tá? Então, o Rutherford, como do que ele vem? Ele vem do modelo do quê? Ele vem do modelo de Thomson, que o átomo era uma esfera positiva, com os elétrons incrustados nessa esfera positiva aí, né? Esses elétrons aí, eles podiam ser ejetados aí, por isso que era pudim de ameixa, que era o modelo de Thomson. E aí, Rutherford começa a fazer vários experimentos com os átomos. E um dos experimentos que ele faz é esse experimento famoso aí, que é o experimento chamado experimento da folha ou lâmina de ouro lá, né? Vamos ver no que consiste esse experimento que o Rutherford fez para criar um novo modelo atômico dele. Então aqui ó, ele tinha um material radioativo, nesse caso aqui era o polônio. Esse material ele enviava um feixe de partículas alfa. Partículas alfas, gente, a partícula alfa, ela é o quê? É um átomo de hélio com 2 prótons, se você quiser imaginar, tá? Então, sem 2 elétrons. Então é como se já fosse 2 prótons juntos lá, 2 prótons carregados positivamente. Então ele mandava esse feixe de partícula alfa, esse material radioativo, emite esse feixe de prótons aí, né? Vem esse feixe de prótons, aqui tem uma plaquinha de chumbo. Para que servia a plaquinha de chumbo com um pequeno feixe aqui, né? Para deixar passar só uma parte dessa radiação. Qualquer outra parte que viesse antes aí, ó, ela seria o quê? Ela seria bloqueada pelo chumbo, igual quando a gente vai fazer lá radiografia no dentista, ou qualquer outra radiografia que a gente coloca aquela placa de chumbo, é para evitar o quê? Que a radiação atravesse. Então, nesse caso aqui, ó, apenas o que passava pelo orifício aqui conseguia chegar à folha de ouro. E aí, o que foi o grande lance do experimento de Rutherford, né? Ele colocou a folha de ouro aqui, passou a partícula alfa, e se o átomo, né? Vamos colocar até um se aqui. Se o modelo atômico fosse igual ao modelo de Thomson, o que ia acontecer? Então, a gente tem a folha de ouro. A folha de ouro, vamos representar a folha de ouro aqui. Vou colocar aqui, ó. Folha de ouro. Vou colocar a representação do ouro, a folha de ouro. Como que estariam os átomos da folha de ouro? Vou colocar eles até de amarelinho para ficar bem bonitinho, né? Segundo o modelo de Thomson, então, eles iam estar, os átomos, né? Todos ligados entre si, né? E eles têm o quê? A carguinha de elétrons deles lá. Daqui são os átomos de ouro. Tá? Lembrando que os átomos eram uma esfera positiva com as cargas negativas incrustadas. Igual a gente desenhou aí. E quem que o Rutherford estava mandando lá? Quem que estava vindo aqui para se chocar com isso? Então era isso que ele estava fazendo. A gente estava mandando o quê? 2 cargas positivas vindo se chocar aqui nessa lâmina aí, né? Se o modelo dele, se o modelo de Thomson, né? O modelo de Thomson tivesse certo, se o modelo de Thomson tivesse certo e a folha de ouro tivesse esse formato, o que ia acontecer com essa partícula aqui? A gente pode representar, vamos passar a representar ela assim, né? Vamos representar a partícula alfa como uma bolotinha, tá?
essa partícula ia chegar aqui, ela ia conseguir atravessar? Não ia conseguir atravessar, ela ia se chocar aqui e voar para o lado lá. Então as partículas alfas elas não iam conseguir atravessar o quê? A folha de ouro. Iam refletir, ia bater, né, na folha de ouro, voar a partícula alfa, porque isso daí está vindo, lembra gente, que está vindo um feixe, todas elas lá com 2 prótonzinhos. Está vindo um feixe, chegou na folha de ouro, puf, se chocou, e aí ele colocou um anteparo aqui, ó, esse anteparo fluorescente. Para que serviria esse anteparo fluorescente? Aonde batesse, vamos colocar o anteparo aqui, o anteparo, aonde batesse aqui ó, o anteparo, onde batesse essa partícula alfa, ia ocorrer um brilho lá. Então isso daqui é como se fosse o anteparo aqui, ó, ele é como se fosse um detector, né, para o Rutherford. Ele é um detector. Usou como detector esse anteparo fluorescente. E o que ele observou, né? Ele observou que não tinham tantos feixes refletindo, batendo aqui igual ele era esperado, e ainda tinham muitos feixes, né, que passavam reto pela folha de ouro, e alguns davam um efeito de ricocheteada ali, né, olha lá, tá parecendo que está ricocheteando ali, né. Se o modelo atômico dele é esse modelo de Thomson, se o modelo de Thomson fosse certo, a gente não esperaria que existisse o quê? Que existisse partícula alfa passando. Mas o que ele observou? Vou colocar até um olho aqui. Ele observou que existia partícula alfa desse lado da folha de ouro. Ou seja, se existia, então quer dizer que o modelo atômico de Thomson não era um modelo correto, né? E aí ele propôs o quê? Que existiam para se passar essas partículas, para se passar as partículas. Então, ó, devido à passagem das partículas, aí ele propõe o quê? Um novo modelo. Que agora o átomo tem o quê? O átomo tem que ter o quê? Os chamados espaços vazios. E aí que o átomo começa a tomar a forma que a gente conhece o desenho dele hoje em dia, né? Qual é o modelo que o Rutherford propõe com um modelo de átomo de espaços vazios? É esse modelo que a gente conhece, né? Então, para Rutherford, ele propõe o quê? Que existe no átomo um núcleo, em que estão... Deixa eu escrever bonitinho aqui que eu... Existe um núcleo, e existe aqui a chamada o quê? Eletrosfera. Existe a eletrosfera, que é onde no núcleo estão quem? Estão os prótons positivos, e existe a eletrosfera, que estão os elétrons negativos. Então, quando ele propõe um modelo atômico, que no modelo atômico existem espaços vazios, como que ficaria então o modelo atômico da folha de ouro aí, né? Olha lá como é que ela iria ficar então nesse novo modelo. Nesse novo modelo, vamos colocar no novo aqui para a gente ver o desenho. No novo modelo, o átomo, então, vou desenhar um núcleo bem condensadinho, lembra que o núcleo é positivo, e ele tem um espaço vazio ali. O outro está aqui, espaço vazio, que é onde estão os elétrons. O outro está aqui, e espaços vazios onde estão os elétrons ali. O núcleo está aqui, espaços vazios, onde estão quem? Onde estão os elétrons. E aí, com esse novo modelo, quando a gente imagina as partículas alfa passando, né? Vamos colocar a partícula alfa passando aí. A gente imagina a partícula vindo. Quando ela passar, se ela passar por esses espaços vazios, que é onde está a eletrosfera, o que vai acontecer? Ó,
ela ia passar direto. Ela ia passar reto. E é o que acontecia aqui, ó. Uma grande parte de partículas passava reto. Não se chocava com o núcleo que era positivo. Outra chance também, vamos dar um zoom aí, né? Vamos imaginar que a gente está dando um zoom aqui, tá? Vamos levar aqui o zoom aqui, ó. Desenhar o núcleo positivo e os elétrons da eletrosfera né? Uma outra opção seria o quê? A partícula alfa, ela vinha aqui, ó, ela vinha andando, bater aqui na quina do núcleo, positivo com positivo, bater o positivo com positivo, o que que ela ia fazer? Ela ia dar uma ricocheteada, né? Então ela ia mudar seu ângulo ali, ó, que foi os ângulos que ele notou aqui, ó. Então, Rutherford, ele observou através do experimento, claro, gente, experimento tem inúmeras contas e probabilidades que ele estudou em cima, não foi um modelo assim que ele chutou de uma vez, não, claro, tem muitos modelos, tem uma matemática por trás, mas eu estou tentando explicar de uma maneira bem simples, né? Então, as partículas alfas poderiam passar reto pela eletrosfera lá, poderiam se chocar aqui no núcleo e dar uma ricocheteada, poderiam também o quê? Bater num ângulo direto que ela voltasse lá. Mas aí Rutherford então faz essa proposta que os átomos possuem então um núcleo que ele é denso e carregado positivamente e uma eletrosfera onde os elétrons ficam, né? Nessa eletrosfera, então, quando ele propõe isso daí, ele consegue explicar esse experimento que é da folha de ouro, e o átomo passa então a ser, ao invés desse átomo de Thomson, do pudim de ameixa, ele passa a ser esse outro átomo aí, que ele obedece quase um sistema planetário aí. Planetas, né? Como se fossem os planetas orbitando ao redor aí do Sol aí. Vamos escrever então, ó, planetário. E é o modelo atômico que a gente costuma desenhar aí, quando a gente vai desenhar um átomo, a gente sempre está desenhando sem saber o modelo atômico de Rutherford, né? O último modelo atômico que surge, então, depois do modelo de Rutherford, eu vou mudar a paginazinha aqui, vai ser o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, gente, ele não tem uma mudança brusca igual o do Rutherford, o do Thomson para o Rutherford. Por quê? Porque para Bohr você pode imaginar também que o átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Tá? O átomo também então vai possuir um núcleo carregado positivamente e vai possuir agora quem? Vai possuir uma eletrosfera. Da mesma maneira que o átomo de Rutherford. Mas o que acontece com o átomo de Bohr? No átomo de Bohr, o grande lance está o quê? Na eletrosfera, que agora ele consegue colocar a eletrosfera de uma maneira organizada. Né? Porque a gente pode imaginar o quê? Que se perguntava para Rutherford assim, como que estão os elétrons na eletrosfera? Rutherford não conseguiu explicar esse fenômeno, conseguiu explicar que os elétrons estavam na eletrosfera. Agora, o Bohr, ele consegue falar e explicar como que os elétrons estão organizados nessa eletrosfera. E ele diz que os elétrons estão organizados em quê? Em camadas. Camadas de quê? Mas camadas de quê, né? Camadas de energia. E por que Bohr surge com esse modelo aí, né? A gente pode imaginar um teste simples que é feito, que dá até pra gente fazer em sala de aula aí, que é o teste de chamas aí, tá? O teste de chamas, a gente pode usar esse teste para se explicar o modelo atômico de Bohr. O teste de chama. Por quê? Porque o teste de Bohr, com o teste de chama, a gente precisa do modelo de Bohr, para se explicar o comportamento de diferentes substâncias emitindo diferentes cores quando o quê? Quando elas absorvem o calor de uma combustão. Né? Então, como que as diferentes substâncias, opa, escrevi errado aí, substâncias
emitindo diferentes cores aí. Nesse caso, a gente está vendo diferentes cores para as diferentes substâncias aí, né? E para a gente explicar isso daí, para a gente explicar isso, a gente precisa do átomo de quem? Do átomo de Bohr. Como que a gente consegue explicar isso com o átomo de Bohr, com a questão de camadas de energia? Então, vamos lá. O Bohr, ele falava que os átomos tinham camadas bem definidas de energia, tá? Onde os elétrons estavam. Então, vamos desenhar um núcleo aqui, um núcleo positivo, e as camadas de energia onde os elétrons estavam lá. Né? Aonde estavam quem? Eu vou colocar o elétron de azul aqui, né? Olha os elétrons nas camadas, tá? Então, os elétrons ficavam nessas camadas. Uma outra questão que o Bohr colocou, que quanto mais distante do núcleo, maior seria a minha energia. Maior energia. Por que Bohr explica isso? Quanto mais distante, maior energia. Porque é o seguinte, vamos pensar no teste de chamas aqui, tá? Se a gente pensar no teste de chamas, o que está acontecendo? A gente está fornecendo energia para os átomos. Fornecendo energia para os átomos. O Bohr, ele explicava isso de qual maneira? Quando a gente fornece a energia, eu vou colocar a energia térmica de vermelho, tá? Quando a gente fornece uma energia para os átomos, vou colocar aqui, ó, um E diferente do E do elétron. Essa energia, ela pode ser absorvida pelo elétron. Ela pode ser absorvida pelo elétron. Então, o elétron, quando ele absorve essa energia, ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, saltar. Então, o elétron absorve energia, e ele vai saltar. Gente, ele vai saltar para onde? Ele vai saltar para uma camada mais externa. Tá vendo? Uma camada mais interna, mais próximo do núcleo, ele está saltando para camadas mais externas, ou seja, as camadas mais externas, por isso que tem essa questão aqui, ó, quanto mais longe do núcleo tem uma maior energia, né? Porque se ele tem que passar para cá absorvendo energia, então essa camada é mais energética, ele absorveu energia para passar para essa camada aí. A explicação que Bohr dava então era o seguinte, a energia é fornecida pela combustão lá, o elétron ele salta para uma camada mais energética, então agora o elétron ele está aqui. Vamos colocar o elétron aqui, nesse caso aqui. Vou colocar até um azul diferente, né? Que ele acabou de saltar. Quando o elétron salta para uma camada que não é a que ele estava, ele fica no estado chamado estado excitado. E aí também são termos que Bohr coloca na sua definição de modelos atômicos, né? O modelo atômico de Bohr existe os termos fundamental, estado fundamental, e o estado o quê? E o estado excitado. Quando que é o estado excitado? Né? Para ele passar do estado fundamental para o estado excitado, ele tem que absorver energia. Tá? Não vou entrar no detalhe de quanto de energia ele tem que absorver, mas então ele absorveu energia e ele passou para o estado excitado. Gente, o elétron, ninguém nem nada permanece excitado o tempo todo, né? Ninguém permanece excitado o tempo todo. Então, depois de determinado tempo, esse elétron ele vai fazer o quê? Ele vai retornar ao seu estado fundamental. Então, ele vai retornar. Após excitado, ele retorna ao seu estado fundamental, que é onde ele se encontrava antes de absorver essa energia. E quando ele retorna ao seu estado fundamental lá, quando ele retorna, ele não tinha absorvido uma energia, ele vai dissipar essa energia. Nesse caso aqui, ó, ele dissipou a energia que ele absorveu, né, na forma de luz. Olha que bonito, dissipou na forma de luz, né? Então, ele absorve uma energia térmica, o elétron é excitado, quando o elétron retorna para o seu estado fundamental, ele emite essa energia que ele absorveu na forma de luz, tá? Nem sempre ele vai absorver exatamente a energia que ele absorveu. Ele pode, às vezes, dar uma gastada nessa energia, vibrar um pouco,
rotacionar, enfim, gasta um pouco, mas emite essa energia na forma de luz. Como a gente tem diferentes átomos, né, diferentes átomos formando diferentes substâncias, os átomos, até mesmo eles sendo iguais, né, eles podem estar em diferentes situações, né, com as substâncias. Como a gente vai ter diferença então, de energia entre um nível energético, uma camada energética e outra. Você vai ter uma camada energética para um átomo e vai ter, então vamos pegar aí, por exemplo, o átomo de boro, né? Você tem um átomo de boro, vou colocar aqui, vamos pegar o átomo de boro, olha o núcleo do átomo de boro, vamos fazer aqui, né? E vamos fazer do átomo de sódio. Fazer do átomo de sódio aqui, ó. Então você tem um núcleo lá, que é um núcleo, vou pintar bonitinho, e tem as camadas de elétrons lá. A energia que o elétron, olha lá, a energia que o elétron do átomo de boro tem que absorver, né, para depois retornar ao seu estado fundamental, ele absorve energia, passa para o seu estado fundamental, passa para o seu estado excitado, quer dizer, passa para o estado excitado, e aí depois quando ele voltar, ele vai emitir, nesse caso do boro aí, ó, ele emite a cor verde. Ele voltando, ele está emitindo uma luz verde, tá? Cada luz, cada cor tem uma energia diferente. Isso é importante, ó. Cada cor possui uma energia diferente. E o átomo de sódio aí, nesse caso aí, o átomo de sódio, ele absorve, né, a energia térmica da combustão. Aqui a pessoa jogou então um combustível e colocou fogo ali para queimar esse sal, né? Ele vai passar para o seu estado excitado, passou para o estado excitado, quando ele retorna, no caso do sódio, ele emite a cor amarela, uma energia correspondente à cor amarela. Por que isso ocorre? Porque as camadas energéticas no átomo de sódio não têm as mesmas energias do que as camadas energéticas do átomo de boro, né? Eles não têm o mesmo número, eles têm o quê? Diferentes números de prótons. Os diferentes números de prótons. Então os elétrons eles são atraídos de maneira diferente e para causar excitação aí vai ser o quê? Vai também ser diferente. Então o último modelo é o modelo atômico de Bohr. Depois a gente começa com modelos atômicos aí que já entra na parte de quântica, né? Schrödinger e outros modelos. Mas o modelo atômico de Bohr, ele não muda muito o modelo atômico de Rutherford, né? Deixa eu voltar aqui. Ele não muda muito esse modelo atômico de Rutherford. Ele só coloca o quê? Ele só coloca a questão de camadas bem definidas, com energias definidas, define a questão de estado fundamental e excitado, né? E consegue lá, com o modelo dele, explicar muito bem essa questão dos fenômenos de luz aí, né? Dos fenômenos de emissão, de energia por diferentes substâncias, apresentando diferentes cores. E são esses os modelos atômicos que a gente tem aí, né? Então, o modelo de Dalton, que é o primeiro, rapidamente aqui, né? Dalton, bola de bilhar, usava mais para questão de massa. Thomson já descobre os elétrons, começa a colocar uma esfera positiva com os elétrons incrustados. Rutherford, né? O modelo atômico de Rutherford é um modelo que possui espaços vazios, ele prova isso com a folha de ouro. E o último modelo é o modelo atômico de Bohr, que ele só coloca o quê? Ele coloca regiões específicas nas quais os elétrons estão lá definidos lá, e ele chama essa região aí de vamos escrever aí, ó, bonitinho. Deixa eu apagar isso aqui para escrever de uma maneira bem bonitinha. Ele chama essa região aí de
eletrosfera. Na verdade, quem chama de eletrosfera lá já é o Rutherford que coloca aqui, né, que os elétrons estão na eletrosfera, mas o Bohr dá uma ordem na eletrosfera. Ele coloca a ordem e consegue explicar os fenômenos de luz através dessa questão da emissão de luz do elétron passando do estado excitado para o estado fundamental. Gente, é isso, esses modelos atômicos. Esses 4, né? 1, 2, 3, 4 são os modelos mais importantes que a gente vê aí que caem em provas e que caem nessas coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscrevam no canal, assistam outras, deem opiniões de videoaula que eu possa dar. Muito obrigado e até mais.